Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo você vai aprender a calcular o conceito de custo médio ponderado de capital, ou WACC em inglês. No vídeo vamos mostrar através de exemplos práticos como calcular o WACC em situações onde a gente tem uma proporção de capitais próprios e de terceiros, em situações onde a gente tem somente capital próprio ou somente capital de terceiro, e vamos ver também como se comporta o benefício do juro no tratamento tributário, em especial quando a gente está tratando de empresas com lucro real e empresas de lucro presumido ou simples. Eu sou o professor Flávio Moita. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, pois estamos postando vídeos toda semana. E ativa o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Na descrição deste vídeo tem mais indicações de vídeos aqui do canal, com exemplos práticos e novos cálculos para o custo médio ponderado de capital. Aproveita e dá uma assistida depois de ver esse vídeo. O que é que vem a ser custo médio ponderado de capital? O que é que vem a ser custo de capital? Custo de capital é quanto a empresa está pagando pelos recursos que ela está utilizando na sua operação, nos seus investimentos. Então, toda empresa capta recursos e aplica esses recursos em suas operações, em marketing, em maquinário, em estoque, e esse dinheiro ele tem um custo para a empresa. Podemos dividir em dois grandes grupos essa origem dos recursos. O recurso dos sócios, ou também chamado de capital próprio, e os recursos de terceiros, também chamado de capital de terceiros. Os recursos de capital próprio e de capital de terceiros possuem um custo. O custo de capital de terceiros é facilmente identificável. A instituição financeira, por exemplo, que fez um investimento na empresa, que fez um empréstimo, por exemplo, ela no contrato já está dito quanto é que a empresa vai pagar. O custo de capital próprio tem a ver com as expectativas de retorno dos sócios. Se um sócio investir o dinheiro numa determinada empresa, um acionista ou um sócio, ele espera ganhar algum percentual em cima desse capital investido. Então a gente tem esses dois grupos. A empresa pode se financiar somente com capital próprio ou somente com capital de terceiros, ou numa outra situação com a proporção entre eles, uma situação mais comum. Esse custo de capital, seja ele próprio ou de terceiro, a empresa usa essa informação para a sua tomada de decisão de novos investimentos. Se uma empresa, por exemplo, tem um custo de capital de, 20% ao ano, não tem sentido ela pegar e ter um retorno sobre um determinado investimento abaixo disso. Então, essa proporção, capitais próprios e capitais terceiros, vai gerar um custo, e esse custo é um dos parâmetros utilizados pela empresa para a tomada de decisão. Como é que a gente vai, então, identificar esse custo? Vamos ver inicialmente, aqui através desse exemplo, como calcular o custo de capital próprio quando a empresa só tem capital próprio, não tem capital de terceiro. É bem simples, né? Digamos aqui que a gente tem aqui um investimento de 800 mil e somente capital próprio. Neste caso, o custo de capital seria somente de capital próprio. E quanto seria esse custo? Seria quanto os sócios desejam obter pelos seus resultados do investimento feito na empresa. Por exemplo, se nós temos que os sócios desejam obter 30% ao ano, o custo de capital será 30% ao ano. Na realidade, não vai ser nem ponderado, mas vai ser o custo de capital 30% ao ano, que é igual a 0,30. Muito simples, só tem o capital próprio, não tem o que se discutir. Nesta segunda situação, temos somente capital de terceiros. Vamos supor que esses mesmos 800 mil necessários para a empresa funcionar fossem financiados em 100% com capitais de terceiros, custando 20% ao ano. Quanto seria então o nosso custo de capital, supondo essa situação onde todos os investimentos são feitos com capitais de terceiro? Aí a gente pode verificar com duas possibilidades. Uma, quando não existe o benefício fiscal dos juros, porque para empresas com lucro presumido ou empresas optantes do simples, você não tem o benefício fiscal dos juros no desconto do imposto de renda. O imposto de renda ele incide como um percentual dentro do faturamento, então você não tem o benefício fiscal dos juros. Situação diferente com empresas de lucro real. Numa empresa de lucro real, ela apura o lucro e em cima desse lucro ele aplica a alíquota de imposto de renda. E os juros eles são abatidos do lucro fiscal para fins de imposto de renda. Então vamos ver nessas duas situações.
para empresas de lucro presumido e simples, o custo de capital vai ser exatamente o custo do empréstimo. Nesse caso aqui, nós estamos supondo que seja 20% ao ano. Para empresas de lucro real, a gente vai ter que multiplicar a taxa de juros do empréstimo vezes 1 menos T. O que é o T? A taxa de imposto. Vamos supor que a taxa de imposto seja de 30%. Então, a gente vai ter um custo de capital ponderado, na realidade não é nem ponderado, porque 100% é capital próprio. A gente não tem capital de terceiro. Mas eu vou colocar aqui como WACC da mesma forma. Vai ser 20%, que é 0,20, vezes 1 menos a taxa. A gente está supondo uma taxa de 30%, então 0,30. Vai ser igual a 0,20 vezes 1 menos 0,30 dá 0,70. 0,20 vezes 0,70, 0,14. 14% ao ano. Ou seja, apesar do custo do empréstimo ser 20%, ele cai para 14% ao ano em função desse benefício do abatimento do imposto de renda. Os juros vão abater do imposto de renda e tem esse benefício. Então, nessas situações, a gente tem que calcular esse benefício também. Ele cai um pouco esse custo do financiamento. Então, segunda situação, somente com capitais de terceiro. Vamos ver, então, uma outra situação onde a gente tem uma proporção entre ambos os capitais próprios e de terceiros. Vejamos essa terceira situação, onde nós temos uma proporção entre capitais próprios e de terceiros, para uma situação de lucro presumido ou simples, ou seja, sem um benefício fiscal do abatimento dos juros. Digamos que a gente tem uma situação onde o mesmo capital de 800 mil, sendo 200 mil capitais de terceiro, a um custo de 20% ao ano, e 600 mil capital próprio a um custo de 25% ao ano. Quanto seria a taxa que a gente deveria usar nas nossas avaliações de investimento? Seria 20 mais 25 dividido por 2, a média? Não, iria dar 22,5. Por que não poderia fazer dessa forma? Porque eu tenho muito mais capital próprio do que de terceiros. Eu poderia fazer assim se eles fossem exatamente iguais, mas como não são, eu tenho que encontrar uma proporção, e essa proporção é exatamente o custo médio ponderado de capital. É uma média ponderada, basicamente. Mas vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. Está aqui uma fórmula bem simplificada para a gente calcular o custo médio ponderado de capital. A gente tem a proporção de capital próprio vezes o custo do capital próprio, mais a proporção do capital de terceiro dividido pelo custo de capital de terceiro. Então, vamos lá, vamos calcular. Capital próprio dividido pelo capital total. Vou abrir parênteses aqui. Capital próprio é 600 mil, dividido pelo capital total, 800 mil, vezes o custo do capital próprio, que é 25%, 0,25, mais capital de terceiro dividido pelo capital total, 200 mil, dividido por 800 mil, vezes o custo de capital de terceiro, que é 0,20. Então, a gente vai ter um custo médio ponderado de capital de... Eu vou abrir aqui a calculadora, uma calculadora simples, para a gente calcular. 600 mil dividido por 800 mil vezes 0,25, 0,1875, mais 200 mil dividido por 800 mil vezes 0,20, 0,05, 0,1875 mais 0,05, 1875 dá 0,2375, que é a mesma coisa que 23,75%. Note que se a gente tivesse tirado uma média, daria 22,5. Deu maior por quê? Porque eu tenho mais capital próprio e esse capital próprio me custa mais. Por isso que deu 23,75% ao ano. Tá? Então, funciona dessa forma. Você pega a proporção de capital próprio e a proporção de capital terceiro e multiplica por seus efetivos custos. Dessa forma. Vamos ver uma outra situação em que a gente tem o benefício do desconto no imposto de renda dos juros do capital de terceiros. Vamos ver como é que funcionaria aqui quando a gente tem ambos os capitais e com essa situação de lucro real. Nesta quarta situação, temos a mesma situação anterior, onde nós temos capital
próprio e capital de terceiro, também nos mesmos valores, 600 mil de capital próprio e 200 mil de capital de terceiro, e também com os mesmos custos, 20% e 25%. A diferença é que nós temos uma situação onde a gente tem um benefício dos juros na apuração de resultado, porque essa empresa é de lucro real. E a taxa de imposto, vamos supor aqui, para arredondar, que ela seja de 30%. Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar da mesma forma, a gente vai calcular o custo médio ponderado de capital da mesma forma, só que aqui no capital de terceiros a gente vai ter uma redução desse custo em 1 menos a taxa. Vamos lá para fazer esse mesmo cálculo. 600 mil dividido por 800 mil vezes seu custo, 0,25, mais capital de terceiro, 200 mil dividido por 800 mil vezes o seu custo, vezes 1 menos 0,30, que é a taxa. Pronto, vamos calcular. Custo médio ponderado de capital vai ser 600 mil dividido por 800 mil vezes 0,25, dá os mesmos 0,1875, mais 200 mil dividido por 800 mil vezes 0,20, dá 0,05, vezes 1 menos 0,30, 0,70. Isso daqui vai ser igual a 0,1875 mais 0,05 vezes 0,7, 0,035, 0,035. Isso daqui vai ser igual a 0,1875, 0,2225. 25 que dá 22,25% ao ano. Note que teve uma queda. Estava dando 23 e um quebradinho, caiu para 22,25 em função desse benefício da redução do imposto de renda do custo de capital de terceiro. Então essa é a forma mais completa de calcular o custo médio ponderado de capital. Veja na descrição deste vídeo outros vídeos com cálculos de custo médio ponderado de capital. E lembramos, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar as postagens dos novos vídeos. E lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Caso tenha alguma dúvida ou algum comentário, coloque aqui na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.